paz do Senhor, amadas Déboras, bom dia, excelente semana. Deus é conosco, com a nossa casa e com todos aqueles que intercedemos. Estamos aprendendo mais sobre oração e dependência a partir deste homem intercessor, Neemias, que está no capítulo 1, versículo 4. E aconteceu que, quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. E me enlutei por alguns dias e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Nós somos as intercessoras deste tempo, no jar de Deus, pois aqui nós temos muitos ensinamentos neste livro. Vamos subir um pouquinho para o versículo 2. E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e por Jerusalém. E me disseram, os remanescentes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Irmãs, nós somos Déboras do ventre fértil. Nós temos certeza que quando nós oramos, o nosso entorno é impactado. Nós estudando, percebemos que precisamos ser territorialistas. Nós precisamos clamar e crer que prodígios e maravilhas acontecerão, pois o nosso Deus é um Deus vivo e eficaz. Quando nós estudamos o capítulo 2, versículo 12, vemos o posicionamento de Neemias, com poucos recursos, que diz assim: levantei-me de noite, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a homem algum o que Deus tinha posto em meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia animal algum comigo, exceto aquele em que eu cavalgava. Nós temos sim oração, jejum, atos proféticos e o profetizar da palavra de Deus. Este recurso já faz um movimento de milagres a todos aqueles que nós intercedemos. Não importa a resistência, vamos avançar, crendo que o Deus que nos chamou é fiel para nos capacitar. Olhando para este homem, houve resistência, houve sim batalhas que podemos dizer hoje como espirituais, mas ele continuou e teve discernimento. Quando nós entramos nesta intercessão, dizendo a Deus o que ele quer que façamos e seguindo as orientações do nosso amado Espírito Santo, é vencer e vencer, é concluir até ver aqueles recebendo da parte de Deus a graça da bênção, a graça da salvação, a graça do livramento e permanecendo. Se vier resistência, vamos entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados. E servimos a um Deus que é Senhor, o Deus dos exércitos, o maior, o poderoso. E aí nós vamos para o capítulo 4, versículo 9. Então nós oramos ao nosso Deus e por causa deles pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aqui nós lembramos de Mateus 26, 41, vigiai e orai. Nesse processo de intercessão, as intercessoras mães Déboras, elas ficam nessa vigilância e nesse posicionamento constante de oração. Pois nós entendemos que nós somos um exemplo, nós somos referência. E o que vier até nós como notícia, como pedido de oração, nós vamos continuar até ver a edificação das vidas. Sejam elas nossos filhos, sejam eles nossos amigos, sejam eles até aqueles que acham eles que são os nossos inimigos. Pois o intercessor, ele não tem inimigo. O intercessor, ele ora, ele sempre está disponível para o serviço de Jesus. E o serviço que Jesus fez aqui na terra foi amar os teus inimigos.
Então, nós vamos nos empenhar nessa vida de caráter transformado e vamos nos posicionar em oração e vamos ver a edificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já seguindo para o capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui versículo 19. Então contavam diante de mim as boas obras dele e referiam a ele as minhas palavras, e Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. Irmãs, o Espírito Santo, ele é tão cuidadoso que ele não nos deixa sem ter o discernimento e a percepção no processo de intercessão. O Senhor vai nos trazendo estratégia, o Senhor nos coloca a não recuar diante das afrontas e nos coloca posicionadas a crer que se nós não pudermos falar a alguém, trazer uma instrução, trazer uma recomendação, nós vamos ao mestre, ao nosso quarto de guerra, e vamos falar ao nosso Deus poderoso. Esse que, através do Espírito Santo, convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então, não existirá causa perdida, pois o nosso Deus nos trará estratégias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu finalizo dizendo para ti que nós vamos conseguir, que a nossa casa será uma casa de bênçãos e tudo que precisarmos, o Senhor vai nos trazendo direção, porque nós cremos que nada está perdido, pois diz assim em Miqueias 7, aleluias, diz assim em Miqueias 7, 7, mas quanto a mim, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Tu, inimiga minha, não te alegres de mim, por eu ter caído, pois levantar-me-ei. Mesmo que more em trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Vamos vencer, pois somos intercessoras. E no Senhor vamos ter resultados maravilhosíssimos. Em nome de Jesus. Excelente semana.